Bora lá. Em qualquer lugar que eu for, em qualquer lugar que eu vá, essa é minha essência, ser capoeira. Em qualquer lugar que eu for. Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. Hoje mais um bate-papo aí com um grande mestre da nossa região aí, o mestre Jô. Certo? E a galera tá entrando aí. Aproveitar aí, galera, Ganda, grande Ganda. Boa noite, mestra. Boa noite, Andréia. O pessoal tá entrando. Branquinha, sereia. Isso, pessoal. É isso aí. Na segunda paz. Pessoal, só aproveitando já. Dá uma força lá no YouTube, lá no canal. Em Busca da Essência. Tá? E entra lá que... Pra quem não teve como participar das outras lives, vai estar conhecendo algumas entrevistas, tá certo? Dá boa noite pra todo mundo que entrou aí. O mestre já entrou. Vamos lá, mestre. Dá boa noite aí pro Sabão também. Sabão, grande Sabão. Contra mais sabonete aí. Fica ligado aí, Sabão, que a gente vai entrar em contato com você também, hein? Galera tá entrando, boa noite aí a todos. Galera, vamos participar, tá? Aproveitando aí. Vamos lá, grande mestre. Olá, E aí, mestre, boa noite. boa noite. E aí, galera, você que manda. Boa noite, mestre. Boa noite. E aí, como tá o joelho? Você viu lá os stories, mestre? Estamos no caminho. Obrigado por perguntar, mestre. Gostei do cabelo, hein, mestre? Ó, eu mesmo cortei. Já dá para abrir uma barbearia aí, hein? Pior que não. Bom, gente, então, mais uma vez, agradecer a todo mundo que está entrando, do grupo, de todas as pessoas que estão acompanhando desde o início para agora. Mestre, o senhor sabe, né? A honra que é, né, mestre? É a honra para mim, né? Na Ver o verdade. senhor aí na telinha. Então, gente, um bom bate-papo, fiquem com Deus. A gente vai estar aí conversando aí nas perguntinhas aí embaixo, façam suas perguntas. Mestre, mais uma vez, pedindo licença pro G aí, mas eu vou deixar registrado que depois vai pro YouTube. Mestre Jô, eu sou seu fã. Oh, maravilha. Ó, deixa eu aproveitar, pera aí, moço. Antes de você sair, agradecer aos dois aí pela live que vocês fizeram com a Claudinha, né? Opa. Assim, foi totalmente assim fora do comum, então a gente tem um dom muito grande, né? Ficou para a história, né? Com certeza. Obrigadão mesmo. Maravilha. A gente que agradece aí a participação de vocês, né? Não só da Claudinha, quanto a sua e do restante dos mestres e mestras que estão participando e ajudando, tá dando essa força pra gente aí, tá certo? Mestre, primeiramente eu queria dizer que você pode ficar à vontade com as suas respostas aí, tá? Hoje eu estava até conversando com um mestre, amigo meu, e
E ele fez umas perguntas para mim e achei até interessante em relação às lives, que às vezes acham que eu não quero deixar as pessoas à vontade ou algo do tipo, mas não, por ao contrário. Vocês falam que, no caso, vocês podem falar o que você quiser, certo? No momento que quiser, e se você estiver acompanhando as perguntas aí, achar que eu esqueci, eu não estou vendo, ou algo do tipo, você pode, ó, já tem uma pergunta aqui, já respondendo, você fica à vontade, beleza, mestre? Beleza, valeu. Mestre, então de começo, primeiro eu queria saber o seu nome e como você conheceu a capoeira. Ô, Gé, tá vindo pica a mim, cara. Eu entendi mais ou menos Calma aí, mestre, eu vou ver. aí, mas tá vindo picotado. Espera aí, mestre. Melhor. Só um minuto. Quer trocar? Ô, Gé, será que é o meu celular? Então, mestre, então aqui deu umas falhadinhas também, mas foi muito pouco, por isso que eu nem comentei nada. Agora o ABRzinho até saiu de perto aqui de Então, mim. o seu tá falhando bastante. Não entendi. O seu tá falhando bastante, tá falando meio que cortando assim. Então, peraí, mestre. Será que é? Ó? Vamos experimentar aqui. Abaixa um pouquinho. No volume? Ô, Gé, Oi, mestre. vou fazer assim, ó. Ixi, travou de novo. Fala pra ele que você vai sair. Pode dizer. Aí, ele tá escutando normal? Então, e aí eu vou entrar pelo do grupo para ver se melhora. Beleza. Beleza, então, mestre. Show. Bom, galera, tá dando uma falhada aí. Galera, vê aí como que vocês acham que estão falhando agora, que eu que tô sozinho. Me dá um joinha aí se está falhando, se não tá. Pra gente poder saber aí a situação. Porque às vezes não é nem o mestre, às vezes é até aqui comigo. Galera, o áudio aí, como tá saindo? Oh, beleza, suave. Então tá tranquilo. Então acho que é lá no mestre mesmo. Galera, vamos participar, hein? Vamos participar porque a presença de vocês também é muito importante. Salve, Tila. Beleza, mestra? Beleza, então acho que era do mestre mesmo. Eles estão ouvindo. Tá. Agradece o mestre Piada pra nós. Os contatos que ele tá dando pra gente. Galera, é importante Quem quiser aqui. também fazer o que ele tá fazendo. Tá bom? É importante aqui que o ABRzinho está dizendo. Eu quero agradecer aí o mestre Piaba, tá? O mestre Piaba me passou uns contatos aqui muito importantes e de uns mestres, apesar que eu não cheguei nem a conversar com ele em relação a isso. Eu sei que um contato que ele me passou, eu sei que um é mestre porque eu sei que hoje ele continua com a capoeira. E agora os outros eu não sei pela época, mas não sei se são mestres, não sei dizer, mas são pessoas que fizeram parte da região aqui, de grandes nomes aí. Então, mestre, Piaba, show de bola, hein? Agora, e quem quiser também tiver um contato de alguém que fez parte da região, que deu aula, que
enfim, Aqui, pode, pode. Ah, tá, legal. Mestre, já vou entrar, já vou te chamar. Então, galera, podem entrar em contato aí, ó. Tem tal pessoa que fez parte da região, vai somar bastante. Show de bola. E em relação ao meu mestre, Ganda, logo mais também, relaxa. Tem muita gente aí que vocês vão gostar. Vamos lá chamar o mestre? Vamos lá. Salve, mestre. Ó, de antemão, parece que já deu outra chamada, hein? É verdade. Na verdade, era o meu celular, cara. Aí eu troquei. Então, a galera tava falando aqui que eu sozinho tava tranquilo, mestre. Mas bom, Verdade. bacana que dá pra gente seguir tranquilo. Então, mestre, como eu tinha dito, você fica à vontade para dar suas palavras aí, tá? Sem restrições. Lógico que o objetivo a gente não tá, apesar que a gente vai estar falando de você e do seu grupo, não vai ter como tá, porque foi o que até me falaram também. Pô, Jé, mas se caso o fulano falar que de outro grupo, de outro mestre, não é esse o objetivo. O objetivo a gente está falando do convidado em si, né? Porque às vezes as pessoas colocam a coisa na cabeça que eu nem sei de onde que eles tiram na realidade. Mas enfim. Mestre, primeiramente, quero saber seu nome e como você conheceu a capoeira. Bom, legal. Primeiro, agradecer a todo mundo aí, né, que já entrou, deu boa noite aí, mestra Meire, mestre Piaba, todos no geral aí, que senão a gente for falar, tem bastante gente aí, né? Então, na verdade, eu conheci a capoeira através do mestre Marcos. Eu trabalhava numa fábrica de bloco, e aí ele foi trabalhar comigo lá, e aí começou, o Marcos era capoeira de rua, né? E aí ele começou a me mostrar uns movimentos lá diferentes, falar que era capoeira. E aí ele descobriu o meu mestre, o mestre Zilo, dava aula aqui no Vila Clarice. E aí ele falou, né, que estava treinando lá, se eu não queria ir treinar com ele. Eu falei, eu vou, né, mas sabe quando você fala só pro o cara não ficar te incomodando? Aí eu falei, eu vou, mas eu não ia, né? Aí a gente trabalhava durante a semana e recebia por semana, recebia toda sexta, né? E eu, novo, né, 17 anos, eu gastava tudo o dinheiro. Daí na segunda-feira, que era o treino, eu não tinha dinheiro para ir. Era pouco, assim, era baratinho, mas eu gastava tudo, né? E aí o Marcos chegou uma hora que o Marcos falou assim, não, então eu vou pagar para você. Eu falei, não, então espera semana que vem, eu vou guardar e eu vou. Aí eu fui, e assim, me encantei, né, com a capoeira, foi a primeira vez que eu tinha visto. Eu acho que antes disso, eu só tinha visto um comercial na televisão falando alguma coisa da Bahia lá, e mostrava um cara fazendo um movimento, na época eu não sabia o que era, mas tipo um parafuso, né, e aí eu não tinha mais, né, nem não tinha ideia do que era capoeira. Apesar de ter tido contato, né, que você, antes de fazer capoeira assim, você não sabe o que é. Eu tinha um vizinho que o apelido dele era Karatê, só que ele era capoeira. E eu vi uma vez ele bater em 10 caras, assim, na rua. Colocou os 10 para correr. Mesmo. Os caras vieram com um pau para pegar ele saiu, na época também eu não sabia o que era, hoje eu sei, né? Ele saiu dando meia-lua, cara, derrubou 3, o resto correu. Aí eu falei, nossa, o que é aquilo ali, né? Mas o irmão dele explicou, mais ou menos, ele era da Bahia. Inclusive, né, ele teve um final triste, porque eu não sei se vocês pegaram essa época, no comecinho, tinha o tal do quebra-jereba, né, que era a luta mesmo da capoeira. Então o cara te desafiava, você aceitou, né, vai até o final lá. E ele, parece que ele acabou matando um cara com esse quebra-jereba, e aí a família pegou ele numa tocaia e esse foi o primeiro contato com um capoeira, né? Mas com a capoeira do meu mestre, aí foi nesse dia que o Marcos me levou, me encantei, já comecei no mesmo dia, e aí desde então não parei mais. Mas, mestre, me diz que ano que foi, mais ou menos? Então foi em 92. Eu comecei a fazer em 92. Aí naquela época, eu também, assim, a maioria do pessoal mais antigo, né? Eu vou falando assim porque o pessoal mais antigo vai saber, né?
que antigamente era de 6 em 6 meses, né, que você trocava a graduação, Isso, né? E isso. depois passou a ser de ano em ano. Então, com 2 anos eu já estava formado. E a minha ideia, desde quando eu entrei, já foi dar aula de capoeira. Então, eu me formei e já comecei a dar aula. Então, no mesmo ano que eu me formo, né, que é em 94, eu fundo o grupo de capoeira Símbolo da Paz. E quantos anos você tinha, mestre, mais ou menos? Então, quando eu comecei, eu tinha 17. Na verdade, eu tinha acabado de completar 18, porque eu comecei no dia 8 de abril de 92. Eu faço aniversário no dia da mentira, né? Eu nasci dia 1º. Apesar de não gostar de mentira, né? Mas eu nasci no dia 1º, 1º de abril. Certo, bacana, mestre. Ô, mestre, então me conta já essa sua trajetória já do início da sua capoeira, com já dando aula, o porquê símbolo da paz Ah, e legal. aonde você deu aula. Ah, tá ok. Então, aí esse período, né? Na época, meu mestre dava aula lá no Clarice e ele realizava os batizados no clube que tem ali perto do Pico, chama Clube Sul Rio Grandense. É um salão grande ali. E aí foi lá onde que eu me formei, né? Peguei, na época era Cordão Azul era instrutor, né? A gente seguia a graduação antiga, eu mudei há pouco tempo. E aí, quando eu me formei, eu e o Marcos, daí nós resolvemos dar aula, né? Tem até uma história, eu vou contar algumas coisas para não ficar muito grande também, mas assim, Mestre, fica à vontade, fica à vontade. são as coisas que eu acho mais importantes, assim, porque apesar de não ser muito tempo atrás, ainda existia muito preconceito com a capoeira, né? E eu, quando eu me formei, eu falei, eu vou procurar um lugar, né, lógico, carregando a filosofia do meu mestre, então eu não via a capoeira como muitos, né, na época viam, como material, instrumento, ou alguma coisa para ganhar dinheiro. Muito pelo contrário, eu já enxergava tudo aquilo que a capoeira tinha me dado, né? Então, assim, só para vocês terem uma noção, pode ser que eu complete esse discurso depois, mas assim, o que a capoeira me deu foi o seguinte: eu nasci, né, do lado de uma favela, e meus amigos eram o pessoal da favela. Inclusive, se eu for citar hoje, eu acho que dessa época de criança mesmo, a maioria já é finado, né? Porque a gente sabe qual é o destino, infelizmente. E assim, eu, apesar de, graças a Deus, sempre tive boa índole, mas eu tinha esses amigos, né? Então, Deus me livre, se não fosse a capoeira, quem sabe para onde que eu teria ido, né? E aí, quando eu comecei a fazer capoeira, eu me afastei desses amigos, me afastei assim, tá? Eu nunca desprezei ninguém, muito pelo contrário, né? Quem está vivo aí eu tenho amizade até hoje, mas eu parei de andar com eles. Então, o risco de eu fazer o que eles faziam diminuiu. Para melhorar ainda a situação, meu mestre, além de ter uma boa índole, né, ensinar não só a capoeira, mas ensinar a gente a se tornar melhor cidadão, ele é PM, né? Então tudo fez com que eu saísse daquilo lá, né, e viesse para o lado da capoeira. E eu enxerguei tudo isso já no começo da capoeira, né? Assim, a gente sabe que um aluno, por exemplo, ele começa a fazer capoeira, o que ele enxerga são os movimentos, a destreza, o que ele consegue fazer com o corpo dele, né, que é fenomenal também. Mas eu já enxergava as possibilidades que a capoeira dava, por exemplo, mudando o caráter de uma pessoa, né, evoluindo um ser humano. E aí, a partir disso, eu já queria fazer um trabalho em cima disso, né? Tanto é que eu não era formado em educação física, na verdade, eu não era formado em nada, né? E aí, quando eu me formei na capoeira, a primeira preocupação minha foi pesquisar sobre o corpo humano. Então, eu tenho um livro até hoje que é de antes da faculdade, né? Eu tenho um livro sobre anatomia, tenho um livro sobre cinesiologia, e eu fui comprando porque eu falo, não, eu quero desenvolver um trabalho legal, né? E também, principalmente na área, né, mental, né? Psicologia, esse negócio da educação, porque a gente vai trabalhar com crianças e é aquele negócio, né? Eu sempre acreditei nisso, reforçou depois na educação física, que cada um tem um jeito de aprender, né? Então não adianta, por exemplo, a gente sabe que a capoeira sempre foi ensinada por empirismo, né? Ou seja, o que o meu mestre passava para mim, eu passo para os outros. Tem até uma história legal, se eu sair muito assim do assunto, você me traz de volta. Quando eu me formei, eu comecei a dar aula também bastante em escolinha infantil. E aí, nessas escolinhas infantil, o que eu fazia? Que nem eu estou falando, né? A gente não tinha esse conhecimento ainda. Eu repetia o que o meu mestre me ensinava.
Então, inclusive, eu passava para as crianças abdominal e flexão de braço. E aí eu parei de fazer isso porque eu falei para o menino, assim, né, primeira aula, né, na escolinha, ensinei tudo, fiz o aquecimento, como a gente é acostumado a fazer, e aí falei para eles, agora nós vamos formar a roda, vocês vão entrar e fazer tudo que eu ensinei. O moleque entrou e fez abdominal. Né, ele não sabia que ele tinha que jogar a capoeira, né? Então, assim, aí você para pensar, você fala assim, não, quem que está errado? Eu, porque ele realmente foi o que eu ensinei, né? E ele tem que fazer tudo que eu ensinei flexão de braço, abdominal, e aí você passa a entender que para a criança tem que ser lúdico, né? Então você tem que fazer uma brincadeira na qual você vai inserir o movimento, e aí a criança entende, né? Então você passa a entender o outro. Isso é muito legal. E aí eu e o Marcos, né, acabamos de formar, daí sentamos para conversar, né? Vamos montar um grupo? Vamos. Qual é o melhor lugar para montar um grupo, né? A gente não pode gastar dinheiro. Pra você comprar um salão, você tem que pagar muito, aí você tem que cobrar muito. Aí nós pensamos em associação, cara, associação de moradores. Na época era em todo lugar tinha, né? E daí eu falei pro Marcos, né? O Marcos morava no Nardini e eu morava aqui já aqui na Jurubim. Aí eu falei assim, não, tem uma associação, eu vou lá conversar com o pessoal lá da associação, a gente dá aula lá, né? Aí fui conversar, o cara me respondeu bem assim, ele falou assim, ó, na verdade a gente não quer capoeira aqui, porque pode juntar muito malandro. Aí eu falei para ele, não, mas é o contrário, né? A ideia é tirar os caras da malandragem e trazer para capoeira, né? Salvar esses caras, né? Eu falei, não, mas é que capoeira, conversei com sócios e o pessoal acha que vai ter muita malandragem, bagunça. Eu falei, tá bom, não quer? Beleza. Aí o Marcos conversou com o presidente da associação lá do Nardini e lá ele aceitou, ele cobrou um valorzinho simbólico, aceitou e nós começamos a dar aula lá. Mas é legal isso, que eu estava falando do preconceito, né? Você viu como que ainda existia e era grande, mas daí aquele negócio, a capoeira é forte demais. E aí nós começamos a fazer sucesso, né, lá, e esse presidente ficou sabendo, porque as associações se conversam, né? E aí ficou sabendo que a capoeira estava tirando a molecada da rua, a capoeira estava dando disciplina, aí foi me chamar. Aí ele foi me chamar, daí, lógico, quando eu conto essa história, todo mundo imagina que eu dei um não no cara, né? Não, muito bem. Assim, na verdade, pela ignorância dele, ele até merecia. Mas criança da comunidade. Então eu aceitei. Inclusive, eu tenho alguns formatos que iniciaram lá. Eu acho que, se eu não me engano, Tesourinha começou nessa associação do Vista Linda. Né? Então, até hoje, ele está aí, né, na ativa, graças a eu não ter, né, dado o troco, ou ser vingativo com o cara. Muito pelo contrário, né? Isso também a capoeira me ensinou. Né? Acho que tem até um filósofo que fala que a melhor forma de você se vingar do seu inimigo é tentando não ser igual a ele. Né? Então, mais ou menos isso, apesar que não era inimigo, né? Mas de não tratar igual. E aí a gente começou, então, começamos no Nardini, aí do Nardini vim para o Vista Linda, do Vista Linda eu fui para Auxiliadora, a Cláudia até contou aí, né? Foi onde eu conheci, ela fez aquele desafio, cara, e eu só vou relembrar aqui para vocês, né, para o pessoal que está assistindo, eu dava aula lá após a missa, né? Então era um horário legal. E aí ela ficou, não, minto, na verdade eu dava aula na semana. E aí ela trabalhava lá na secretaria da igreja. E aí ela descobriu que tinha capoeira, foi lá, assistiu, aí veio perguntar, né, se a gente não daria aula de domingo. E aí, que nem eu acabei de falar para vocês, né, tinha acabado de me formar, há 20 anos, eu, né, saía, né, era solteiro, saía bastante. Aí eu falei, no domingo, acordar cedo, né, daí eu falei, não, vou criar uma dificuldade para ela. Eu falei, se me arrumar pelo menos 10 pessoas, aí a gente começa uma aula aí no domingo antes da missa. Eu acho que era 7 horas, antes da missa era umas 7 horas, cara. Quem que acorda 7 horas de domingo? Né? Aí, aí passou uma semana, ela veio com a notícia, ela arrumou, foi 20, mano. 20 pessoas para dar aula. Daí eu falei, putz, é uma turma. Eu falei pro Marcos, a gente tem que dar. Daí o Marcos, cara, 7 horas, falei, é o jeito. E aí a gente ia, né, direto da balada para lá, né, já para dar aula, não dava tempo nem de dormir. E aí foi assim, né, que conheci ela. Aí de lá, eu dei aula bastante também aqui em Pirituba, na Avenida Mutinga, tem um salão, que é onde tem um campo ali, o Maria Eugênia. Eu dei aula há um bom tempo ali, né? E teve mais alguns lugares assim que eu dei aula. Mas na verdade, assim, que eu falei para você, na época das escolinhas, também foi legal. Uma professora ia passando nesse Vista Linda também, viu como que, mais uma vez, foi bom eu ter aceito, né? Ela ia passando na frente e viu capoeira, e na época
né? O pessoal vai lembrar, a capoeira em escola infantil é pouco tempo. Se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que antigamente era só judô. E aí essa professora falou, né? Falou assim, vocês dão aula disso nas escolinhas, né? Aí eu falei para ela, nunca dei não, mas se precisar aí a gente faz alguma coisa. Daí ela falou, não, porque eu nunca vi também, mas eu acho que isso é muito bom para a criança, né, em termos de coordenação motora. Daí eu falei, vamos tentar, vamos fazer um projeto. E aí eu comecei a dar aula, né? A escolinha chamava Peter Pan. E aí é legal, né? Que as coisas que você faz, eu costumo falar, você não consegue fazer o bem sem receber o bem em troca, mesmo que você não faça com a intenção. Então eu comecei a dar aula até pela proposta dela, gostei, né? Me identifiquei muito com criança, e através dela veio um monte de escolinha. Cara, eu acho que se eu citar, eu vou lembrar de alguns nomes aqui das escolinhas infantis que eu dei aula por aqui. Né? Então começa com Belita, Energia e Transformação, Calupe, Reis Garcia, a Peter Pan, e se for falar aqui é um monte, e na época eu dava aula em todas essas, né? Eu saía de uma, já ia para outra, me identifiquei muito assim com criança e continuei dando aula, né, à noite. Aí passando esse período, aí foi quando eu e o Marcos, né, separamos, né, até porque o Marcos arrumou um outro lugar para dar aula, eu continuei lá, né, no Nardini, depois eu acabei saindo, mas assim, um boom mesmo assim da capoeira nossa, teve dois, né? O primeiro foi na própria Auxiliadora, quando, não sei se vocês lembram, daquele filme Esporte Sangrento. O nome é feio, né? Mas o filme é legal, a ideologia, tudo. Nossa, na época desse filme aí, encheu as academias, né? E lá na Auxiliadora, eu acho que eu estava com 60 alunos, se eu não me engano. E o pessoal já chegava lá. Deixa eu te cortar aqui. Isso já é lá para 94, 95, é isso ou não? Isso, o início já é 94, 95, né? Daí essa época do boom aí, eu acho que é já 96, se eu não me engano, 97, né? Certo. Aí eu acho que, eu não tenho certeza se foi em 98, que aí a gente entrou no projeto, o projeto da Secretaria de Cultura. Entrou eu, a Cláudia, o Tax, o Juliano e o Jandir, né? E esse projeto ele começou como Arquimedes, passou para o nome de Parceiros do Futuro, e agora o pessoal conhece como Escola da Família. Agora, certo. A Escola da Família, eles contratam o pessoal que está fazendo faculdade, são bolsistas, né? Daí eles pagam a metade da faculdade, a faculdade paga a outra metade e eles têm que trabalhar sábado e domingo. Na nossa época, a gente recebia para dar aula sábado e domingo, né? Eu comecei no Alto de Pinheiros, passei para o Damasceno e depois vim parar aqui no Zenaide. Aí é legal que eu vou até finalizar essa parte, né, da minha evolução assim no meio da capoeira, com uma história até parecida com a da Cláudia, né? Vou reforçar a da Cláudia. A da Cláudia, assim, era o mesmo projeto, e aí o que aconteceu? Quando virou parceiro, Escola da Família, não era mais a secretaria que pagava a gente, ou seja, a gente estava desempregado. Só que não tinha ninguém no nosso lugar. E você cria um vínculo com as crianças, né? Com as crianças, com as pessoas. E aí a Cláudia continuou dando aula lá, né? Que foi aquela história que ela contou, mesmo grávida, tirando o dinheiro do bolso, porque a gente pagava, né, gasolina para levar, para ir buscar. E aí esse esforço todo para dar aula lá, e eu a mesma coisa aqui. E lá, né, que nem ela falou, né, apesar de todo o esforço dela, ela não sentiu que foi recíproco, né, da parte dos alunos. Aqui, comigo aconteceu quase a mesma coisa, apesar que o Zenaide é do lado da minha casa, né? Onde eu moro aqui, eu só subo uma rua, eu estou no colégio lá. E por isso que a gente está lá até hoje como voluntário. Mas daí, assim, a história de eu ficar lá foi por causa de uns meninos, era o Chiado, o Gilson e o Diego. Aí esses três meninos, eles vinham de Osasco treinar comigo. E começou a ter uma época que o pessoal começou a meio que dar uma desanimada, mas a gente sabe que isso é em qualquer lugar, né? Tem época que tá cheio, tem época que esvazia. E aí esses meninos, eles vinham sempre. Aí teve um dia que eu falei para a Cláudia, né? Eu falei, eu vou subir se não tiver aluno, porque eu tinha subido, acho que umas 2 vezes, não tinha vindo aluno. Eu falei, voluntário. Cara, acordo cedo de domingo, né? Era das 9 ao meio-dia. Para chegar lá não ter ninguém, eu vou parar com a capoeira.
Na hora que eu subi, era um dia de chuva. Esses meninos, eles acharam sabe esses guarda-chuva de cachorro-quente, gigantão? Veio os 3 debaixo desse guarda-chuva para treinar. Eu falei, não tem como parar, né, cara? Aí eu continuei e tô lá até hoje, né? E o legal que nessa escola a gente tem um vínculo muito forte com ela, né? Primeiro porque eu e a Cláudia estudamos lá, né? Segundo, por causa desse projeto, o pessoal conhecer a gente, então, inclusive, eu tenho a chave da escola. Então, se, por exemplo, Pô, que amanhã depois bacana. eu precisar dar aula, né? Tipo, a caseira, ela me recebe bem, e aí a gente pode estar participando. Então, o legal é isso, né? Quando você cria essa confiança, né? Pô, show, mestre. Ô, mestre, aqui eu acho que até faz um pouco de a ver do que você já está falando. O mestre Aurélio está dizendo que, mestre, qual a maior dificuldade que você já enfrentou nos seus trabalhos sociais? Um salve aí pro mestre Aurélio. Inclusive, eu conheci ele nesses projetos. Né? Eu não Pô, sei se ele show. lembra, nós fizemos um encontro aqui no Zenaide, e eu acho que foi aniversário dele, nós fizemos uma roda para ele e tudo, mas eu conheci Ele ele está no dizendo aqui projeto. agora. Ele está dizendo O, aqui agora. então, na verdade, assim, eu tive uma dificuldade quando, nesse projeto, né, inclusive do Parceiros do Futuro, quando eu fui para o Damasceno. E aí, por algumas coisas, né? Eu vou tentar dar uma, né, volta assim meio que por cima, já é por 2 motivos. O primeiro, porque assim, o pessoal até me critica bastante, apesar né, de eu ser do bem, eu crio umas polêmicas aí, porque eu falo nome, falo tudo os negócios aí, o pessoal fica meio assim, né? Então, eu vou evitar um pouquinho. E outro, porque senão o assunto fica extenso e fica meio chato pro pessoal, né? Mas assim, uma das Certo. dificuldades foi porque quando eu cheguei lá no Damasceno, eu encontrei uns meninos que eles já treinavam com outro grupo. E aí a Certo. dificuldade que eu tive, na verdade, assim, eu não encontro dificuldade assim de problemas, né, que nem o pessoal fala, porque eu não enxergo como problema, né? Para mim tudo é desafio, tudo eu aprendo alguma coisa, então tudo é valioso. Então isso que eu vou citar, eu enxergo assim como uma dificuldade. Por quê? Porque se você chegar num lugar e você ter que apresentar o seu trabalho, né? Você, lógico que tem alguma dificuldade, que nem eu vou até aproveitar, voltar um pouquinho no tempo, eu vou falar antes de chegar no Damasceno, e aí teve uma que eu encontrei no Damasceno, né? Que é o que eu acho mais difícil, é você corrigir alguma coisa, né? Então, assim, no Parceiros do Futuro, você vê como que é engraçado, né? Não faz tanto tempo, mas olha só o que aconteceu. Quando eu fui para o Alto de Pinheiros, chegando lá, o pessoal não sabia o que era capoeira, cara. Eu fiquei até assim, meio, ué, como não sabe? Eu fiz um cartaz, né? Porque assim ia começar, né? As escolas abrirem de fim de semana para poder ter o projeto, né? Pessoal que não lembra, esse projeto surgiu porque a própria comunidade, né? Os moleques mais espoleta, eles estavam entrando na escola, estourando bomba, roubando, e aí criaram esse projeto para eles não fazerem isso. Ou seja, a escola estando ocupada, eles não vão fazer essa bagunça. E aí começou. Nisso que começou, lógico, o pessoal de começo assim não ia muito. E lá no Damasceno, no Alto de Pinheiros, quer dizer, lá no Alto de Pinheiros, eu tive que fazer um cartaz anunciando, aí as crianças entravam e falavam assim, mas o que é isso aí, capoeira, né? Aí eu explicava o que era, mas mesmo assim elas ficavam meio arredio, assim, não queriam participar, né? Eu falei, e agora, como que eu vou fazer, né? Se eu não tiver aluno, os caras vão me mandar embora, né? Aí, assim, antigamente, eu jogava um pouquinho de futebol, eu tinha uma certa habilidade. Aí o que eu fiz? Chamei o coordenador, falei, você tem uma bolinha aí? Aí, tem, então empresta essa bola. Chamei a molecada para jogar bola. Aí, jogando bola, você dá um rolinho, um chapeuzinho, aí os moleques já acham que se você fizer capoeira vai ficar bom no futebol também, né? Inclusive, eles perguntaram, eu falei, ó, se vai ficar, não Estratégia, sei, mas né? vocês vão ter mais agilidade, mais fôlego, né? E aí eles começaram a participar. Aí foi quando eu consegui montar uma turma, né? Tenho foto, tudo, né? Montei uma turma grande. Só que daí teve uns problemas, né, nesse Alto de Pinheiros e me mandaram para o Damasceno. Aí lá no Damasceno, aí essa dificuldade que eu vou contar aí para o mestre Aurélio. Chegando lá, tinha uns meninos que eles já participavam de outro grupo. E isso eu não estou falando, que nem eu falei de não falar nome e tal, nem nada, por causa da interpretação, mas eu não estou falando mal, não. Muito pelo contrário.
quando a gente for falar alguma coisa sobre, né, estilo, vocês vão, o pessoal que está assistindo, né, vai entender que tem várias formas de se jogar a capoeira, né? Isso tem que ser aceito, né? E aí, só que chegando lá, a minha dificuldade não era o jogo, na verdade, era que um não respeitava o outro, né? Eles queriam bater mesmo um no outro. Aí eu falei para eles, mas quem ensinou capoeira para vocês? Não é assim não, moço. Vocês têm que respeitar o amigo, né? Usa quando precisar, mas para bater o outro você vai ganhar o quê com isso? Então, eu tive essa dificuldade, tive que disciplinar. Tem até uma história que os meus alunos gostam quando eu conto, porque assim, eu conto essa história para mostrar como é a forma que eu educo, né? Então, eu não uso de gritar com ninguém, eu acho que não dá para educar ninguém com violência, e gritar é uma violência verbal, né? Nem de outra forma. Então, eu conto essa história que é assim, eu tinha um aluno, e é lógico, né, no alto do Damasceno lá, que nem eu falei, a comunidade aqui onde eu nasci, né? Então, a tendência do pessoal ir para o lado do crime é muito grande, né? Então, tinha muitos moleques que eram, né? E aí eu tinha um aluno, assim, é molecão, só que ele era grandão, ele era quase do meu tamanho, assim, negão. E aí como eu falei, né, eu gostava de jogar bola, então meu aquecimento era jogando bola com os caras da comunidade, também fiz um monte de amizade lá. E depois que eu estava aquecido, que os alunos chegavam, eu ia para o pátio e fazia aula de capoeira. E aí esse aluno, né, me pediu para pegar um pandeiro, e eu sempre confiei muito nas pessoas, eu confio ainda, né? Então a minha mochila ficava lá no meio do pátio, cara, eu no meio da favelona, minha mochila lá no meio do pátio, com carteira, com tudo, e eu jogando bola. Aí esse menino veio pedir se eu emprestava o pandeiro, e meu pandeiro estava na mochila, né? Só que eu tinha ganhado 2 bolachas lá do projeto, que era o meu almoço, né? E tava lá. Aí eu falei para ele, pode pegar lá. Aí ele pegou a bolacha, esse menino. Só que em vez de eu reclamar, xingar ele, não falei nada. No outro dia, isso foi num sábado, no outro dia, mesma coisa. Tô lá na quadra, aí ele de novo veio pedir para pegar o pandeiro. Mestre, posso tocar o pandeiro enquanto o senhor tá jogando aí? Daí eu gritei lá da quadra, falei, pega só o pandeiro, a bolacha não. Nossa, esse moleque ficou com uma vergonha. Aí sabe o que ele fez? Ele foi lá pedir pro coordenador uma bolacha para me dar. Eu falei, cara, eu não quero a bolacha, eu quero o seu respeito, por isso que minha mochila fica aí. Depois disso, por isso que eu falo, a gente educa pelo exemplo. Esse moleque era meu braço direito. Eu, né, assim, a maioria dos meus alunos sabe disso. Eu não gosto de palavrão, acho que palavrão não acrescenta muito. Falar nisso, a Berrezinho curte, né? Mas também não critico quem curte palavrão. Ele acabou de olhar pra mim, mestre. Ele deu uma olhada assim. Só pra ele não ficar chateado, não, que eu tenho alguns formatos também que eles às vezes esquecem, assim, porque é costume, né? Eu sei. Eu só falo que assim, eu não gosto e eu comento isso, né? Esse menino não deixava ninguém falar palavrão na minha frente. Então você vê, né? Assim, dá água pro vinho, né? Muda muito, às vezes. Se você desse uma dura, ele está acostumado, talvez não teria sido educado. Então, acho que a minha dificuldade foi essa, né? Educar esses meninos, mas graças a Deus saí de lá, infelizmente, né? Eu saí de lá também por causa do projeto, mas assim, eu tenho certeza que eu consegui transformar a vida de alguns lá. Com certeza, mestre. Isso sem dúvida, né? Eu até lembro quando meu pai dava aula, que ele começou a dar aula na Cachoeirinha, e lá, nossa, mestre, tinha todo tipo de, como posso dizer, a faixa etária dos alunos era entre 7 a 16 anos. Então, vamos pôr aí que 80% dos alunos já fumavam, já bebiam. Então, a gente sabe, entre aspas, a dureza que é para tratar cada um, porque não é de qualquer jeito que você vai, como você mesmo disse, você não vai xingar, você não vai mais, é a forma de conversar. E meu pai, que eu sou mais nervoso que meu pai, né? E meu pai, ele sempre teve, os alunos ele sempre cativou os alunos de uma forma que às vezes eu ficava olhando assim, tanto que eu aprendo até hoje, né, com ele. Mestre, puta, eu fui no bar, bebi, e aconteceu isso, e meu pai chamava, conversava, e quando mestre, tô 1 semana sem beber. Mestre, tô 1 mês sem fumar. Mestre, eu não fui comprar droga. E tipo, você fala, nossa, meu, que coisa. E isso pra gente é gratificante, né? Você vê
a mudança, assim. Infelizmente, teve alunos que foram para o mundo errado, né? Que não, assim, não teve jeito. Mas muitos alunos, a gente viu a diferença. Hoje são pais de família, trabalhadores, enfim, para a gente é gratificante, é muito bom mesmo, mestre. Mestre, eu queria saber as rodas que você frequentou nos anos 90, 2000, as rodas que você mais foi, como foi. Me fala um pouquinho aí, mestre. Ah, legal. Antes de falar, só parabenizar mais uma vez, né, a live com a sua mãe, cara. Nossa, que nem a Cláudia tá falando, 50 anos de capoeira, né? Então, independente se tá dando aula ou não, mas o que ela fez, o que ela passou pela capoeira, assim, é histórico. A gente tem que respeitar muito. E o seu pai, a calma dele é genial, né? É muito bom. A gente é bom que assim, isso passa pra gente, né? Por isso que os alunos respeitavam. Né? Eles reconhecem isso. Às vezes, uma pessoa dessa não precisa nem falar. Né? Só dele olhar, a pessoa já... Né? Isso é legal. Bom, vamos lá. As rodas de capoeira, vou ver se eu consigo colocar numa ordem mais ou menos cronológica aqui, que assim, você percebe pelo tempo que eu tenho, né, de capoeira, falei aí a minha idade, que eu não sou velho. Né? E muitos, às vezes, me julgam mais velho do que eu sou, primeiro porque o cabelo branco, né? Eu tenho cabelo branco desde moleque. Tanto é que meu mestre tentou me colocar o apelido de veião. Só que daí eu fingia que eu estava escutando, né? Aí não pegou o apelido. Aí ficou o Jô, que é o meu de criança mesmo. E isso é um dos motivos. E o outro, porque eu, graças a Deus, eu vivi intensamente a capoeira. Né? Então, inclusive, assim, que nem o projeto de vocês, que está de parabéns, fala bastante da capoeira na freguesia do Ó. Né? E eu já frequentei as rodas aí também. Mas o meu mestre, ele tinha, né, o trabalho dele lá pro lado de Jaguaré, Osasco, então ele tinha muitos amigos da capoeira de lá que eu conheci, né, pros lados de lá. Então, por exemplo, os que eu conheci através do meu mestre, eu acho que é o mestre Angolano, mestre Dantas, mestre Rubão, mestre Saravá, entre outros, né, que são os de Osasco. Então, os lugares que eu frequentava mais. Aí depois a Cláudia começou a dar aula lá, conheceu alguns mestres, né, que eu conheci através dela, também para o lado de lá. Então, a gente frequentava bastante, né, a roda, assim, de Osasco, de Araguá também, né, que tem até uma história com o meu mestre, na verdade, ele é formado do mestre Ribamar de Suzanápolis. Só que quando ele chegou aqui em São Paulo, ele tinha perdido o contato com o mestre dele. E aí ele chamou um mestre para representá-lo aqui em São Paulo. E esse mestre foi o JR. JR, Formiga, né? Então, assim, convivi muito com eles também, né? Tenho respeito. Inclusive, fiquei sabendo, graças a Deus, que o JR parou de beber, virou evangélico, tá melhor, porque ele tava ruinzinho, né? Mas graças a Deus, encontrei um formado dele esses dias. Então, assim, eu frequentei bastante, né? Essas rodas, assim, bem variadas mesmo, né? E fiz bastante amizade. Inclusive a roda aí, né, na freguesia, foi onde, assim, reforçou mais, né? Eu já conhecia o Espaguete, o Zebra, se não me engano, eu já conhecia, mas reforçou muito a nossa amizade, porque, assim, às vezes eles nem comentam, mas eu sei que eles meio que estavam vigiando, né? Por quê? Porque na época eu tinha acabado de me formar e é que nem eu tô falando, né? Entrar tudo quanto era roda. E tem roda que hoje, eu com a minha experiência, eu sei que não preciso entrar, né? Ou nem vale a pena entrar. E antes, não, você quer entrar em todas. Você quer entrar na roda que está violenta, você quer entrar na roda que está mais leve, você quer entrar em todas. E lá, né, tinha, inclusive, vocês devem conhecer, não estou falando mal também, mas um pessoal mais agressivo, que nem tinha, acho que é finado já, o Cativeiro, né, esse pessoal assim que gostava de um... Né, então, e a gente na roda lá, e não sei se vocês já viram foto minha, quando eu era mais novo, era fortão assim, ó. Né? Então, o pessoal ficava preocupado, né? Só que eu era ligeiro, né? Eu conseguia fugir para ninguém bater em mim. Mas eu frequentei bastante, mas a maioria mesmo foi mais pro lado de Osasco mesmo, né? Osasco, Morro Doce também. Aí Morro Doce é Aurélio, da Paz, né? O Saravá era de lá também, né? Então, eu andei bastante, assim, né? Nas rodas aí pela região. Ô, mestre, até falando...
Tá. Que ano essa época aí, mestre? É isso? Ah, tá. Então, essa, deixa eu ver, eu acho que era 96, se eu não me engano. 96, 97. Mais ou menos. É, deixa eu ver, era isso mesmo. E, Não, minto, era 94, cara. 94. É que nem eu falei, eu tinha acabado de me formar, me formei em 94. Então era 94, 95 no máximo. Né? Que daí eu corria essas rodas, participava de algumas presepadas aí. ô mestre, e assim, aproveitando essa situação, essa época, essa época não, você vê alguma mudança dessa época para hoje em relação à capoeira? Ah, bastante. Bastante. É, eu falo até assim na postura e assim, depois a gente vai até comentar mais, porque entra na questão da capoeira paulista, né? E assim, o porquê ela é desse jeito. Então, eu sempre enxerguei dessa forma, e é legal quando você começa a fazer um estudo, você começa a se identificar, né, com quem fez o estudo ali, você fala, cara, é tudo isso que eu pensava mesmo. Então, assim, qual a mudança que aconteceu? Antigamente, aí depois eu só vou falar das mudanças, depois qualquer coisa, a gente fala dos porquês, né? Mas assim, a Certo. mudança é que antigamente a capoeira, os capoeiristas, né, os grupos, as academias disputavam muito espaço. Então tinha bastante briga, e era briga mesmo, né? Então assim, a gente disputava mesmo, assim, a gente não, né? Eu evitava, inclusive, aproveitar o gancho para voltar na pergunta lá do começo, que eu lembro que você perguntou, né, da minha história e por que que eu criei o grupo com esse nome, né? Então eu acabei até nem respondendo. E aí já entra, né? Que encaixa. Então nessa época que eu nasci para capoeira, eu falo que eu nasci porque eu comecei a dar aula, comecei a frequentar rodas, né? Conhecer capoeira diferente. Então os nomes que eu citei são os amigos do meu mestre, e onde o meu mestre pisou, eu tenho que fazer da mesma forma. Onde eu chego, eu tenho que fazer amizade para quando um formado meu chegar lá ser bem recebido. Então, do meu mestre era do mesmo jeito. Então, os lugares que eu ia, eu tinha até uma certa proteção, vamos dizer assim, por causa do meu mestre. Né? Então, o pessoal respeitava bastante. E aí, quando eu me formei, aí já comecei a andar sozinho. Comecei a ir para a roda que meu mestre não ia, né? Conhecer pessoas que meu mestre não conhecia, fui andar por conta. E aí você começa a identificar muitas essas coisas, né? E eu identificava, né, na verdade até antes de eu me formar, que existia uma violência desnecessária. Então, quando a gente fala que, inclusive, eu não sei se está aí acompanhando a gente mandar um salve para todo mundo, eu vi o Madrugada falando alguma coisa, pessoal, eu não estou lendo, o que eu estou falando aqui tá passando tudo. Mas, assim, o mestre Pigmeu, ele comentou numa live, né, que ele comentou sobre capoeira luta, né, capoeira mais agressiva, que era na época, né, e aí ele falou uma coisa que as pessoas tinham que ter essa consciência, que assim, é legal, faz parte, tem também a capoeira? Tem, mas você só pode lutar com quem quer lutar, cara. Você não pode catar uma pessoa que está ali de boa e querer bater nela. Não, enfrenta alguém que quer lutar. Então aí sim, se não, você joga capoeira. Inclusive, também mais para frente a gente vai falar um pouquinho, né, não propriamente da minha linhagem, mas tem a ver, né? O pessoal agora, a palavra da moda é linhagem, né? Então a minha É. linhagem chega em Paulo Gomes, chega em Arthur Emídio, que era lutador, né? Então, e aí tem uma história dele que eu vou contar que é interessante, que é bem isso que eu estou falando. Só que daí eu enxergava que o pessoal fazia isso fora de contexto. Então, por exemplo, eu entro para jogar uma capoeira com você, aí você vem e me dá um martelo para me desmaiar, porque você vai achar legal que eu desmaiei. Né? Então, aí eu comentando com o Marcos, quando a gente estava pensando em nome para o grupo, eu falei, cara, eu queria combater essa violência desnecessária. Aí nós chegamos à conclusão que, assim, vamos fazer um desenho primeiro. Daí nós fizemos um desenho para simbolizar a paz, que é o pombo. E aí o berimbau para representar a capoeira. Aí nós falamos, o pombo simboliza a paz. Vamos pôr o nome do símbolo da paz. E aí nós colocamos o nome. E aí, como o pensamento surgiu, né, disso, nós criamos uma filosofia e começamos a combater. Então, assim, eu só vou reforçar aqui, até para o pessoal entender legal. Símbolo da paz, na verdade, é a filosofia do grupo. Então, eu até falo para o pessoal, para os formados, é muito difícil você manter essa filosofia, por quê?
Porque se você, na primeira situação, perder a cabeça e bater em alguém, você já rompeu com a filosofia. Por outro lado, você não pode deixar o outro te bater, cara. Então, você tem que ter uma técnica para saber lidar com a situação, lógico, evitar é a melhor forma, mas se for fazer, saber fazer. Né? Então, eu até brinco, eu treino soldado para trabalhar no jardim. Né? Ele não vai precisar usar, mas se tiver guerra, ele está preparado. Né? Então, seria mais ou menos isso. E aí, eu via que essa violência era desnecessária. E aí, que nem eu falei, né, eu dei o exemplo do menino, que a minha forma de combater, inclusive eu falo isso, né, o pessoal acha que eu estou brincando, mas o Marcos realmente chegou para mim uma época e falou assim, vamos catar esses valentão e quebrar tudo? Eu falei, mas aí você está fazendo o que a gente não quer que aconteça, né? E tem que ser ao contrário. Aí eu vou citar só uma situação, né? Eu citei já numa live que o meu tava, o Treta, não sei se eles estão aí, que eles são os protagonistas desse caso aqui. Eles são formados do Cição. O Cição é formado do meu mestre também. E aí o Cição teve uma época, não sei se você chegou a conhecer o Cição. Sim, Cição com certeza. Gostava de trocar uma pancada, né? E aí, outro dia, ele me chamou, assim, mas é amigão, e tudo que precisava, eu ia lá ajudar ele. E aí ele ia inaugurar uma academia aqui no São Ricardo. E aí ele me chamou para dar uma força. Juntei um monte de aluno e fui. Chegando lá, aí até aconteceu uma briga, foi... Eu acho que é finado Francinha, né? O Francinha faleceu já, né? Francinha, sim. Sim, né? Então, aí foi o Francinha, a briga começou com o Francinha e o Treta. Por causa de uma brincadeira lá. Aí virou uma briga, uma confusão, e separamos todo mundo e tal. Aí acabou a confusão. Até aí, né, segue jogo. Mas o problema maior foi o Cição, né? Que era o anfitrião. Ele pega lá a palavra e fala assim para os pais que estavam assistindo: gente, isso aí é normal na capoeira. Aí eu falei, não é normal. Aí eu pedi a palavra. Eu falei, desculpa, se isso é normal na capoeira, eu estou no lugar errado. O Grupo Símbolo da Paz está se retirando. Levantamos e aí esvaziou a academia, porque eu fui com um monte de aluno. E aquilo causou impacto, né? Os pais olhando assim, todo mundo saindo em filinha, assim, saindo e viemos embora. E aí eu falo que causou impacto, porque assim, eu não precisei reclamar com o Cição, não precisei xingar o Mauro, nem brigar com Treta. Eu fiz só isso. Na semana seguinte, o Mauro e o Cição foram na minha academia pedir desculpa. Aí eu falei para ele, sabe como você me desculpa? Respeitando o lugar onde eu estiver. Porque eu não vou nos lugares para ver violência. Então, quando você briga, mesmo que não seja comigo, você está me desrespeitando. Então, a filosofia, quando eu falo filosofia da paz, é isso. Você não pode simplesmente evitar a guerra. Né? Não é isso, paz. A paz, na verdade, é você conseguir construir na cabeça das pessoas que é bom ser bom. E você tem os benefícios quando você é bom. Né? Isso é provado cientificamente. Bacana, mestre. Mestre, tem uma pergunta aqui. Primeiro eu vou mandar aqui a do mestre Piaba, que na realidade eu não entendi assim 100%. Mas, mestre Piaba, se tiver errado a pergunta, depois o senhor me corrija, por favor. O mestre Piaba está dizendo aqui de uma situação no Memorial da América Latina que você esteve, você lembra? Vixe, se for a antiga, eu vou lembrar, e aí eu não sei qual lado que ele estava, mas daí a gente comenta aí. Ele está dizendo o que você achou, onde você estava no evento do Memorial da América Latina. É o que ele está dizendo. Então, porque assim, na verdade, tem duas. Eu participei de 2 eventos, né? Não sei, se ele estiver falando do mais recente, eu estava próximo do palco ali. Mas o outro, não sei se ele estava, porque o outro eu acho que era até do Parceiros do Futuro também. Quem é muito provável que estava lá era o mestre Aurélio. Eu vou até perguntar para ele a opinião dele, não lembro quem decidiu pelo quê. O que aconteceu lá no memorial? Chegando lá, ia ter vários eventos e a capoeira. E aí, para variar, o pessoal colocou, né, num palco central não sei o quê, no outro lugar não sei o quê, e no cantinho colocou a capoeira. E o pessoal ficou ofendido, os mestres, né? Ficaram ofendidos, fizeram uma reunião falando que não ia participar, porque sempre a capoeira fica no cantinho. Aí eu e mais alguns mestres falamos assim, não, por 2 motivos a gente tem que participar. Primeiro, que nós trouxemos nossos alunos, né? Então voltar vai ser uma decepção muito grande para os alunos. E segundo, que assim, a capoeira tem força, cara. Vamos fazer só para vocês verem o que acontece. E aí decidiu por fazer. Eu acho que alguns mestres até foram embora. E nós fizemos lá no cantinho. Aí, resultado, sabe o que aconteceu? Todo mundo que estava no outro evento veio assistir a capoeira. Então, aonde a capoeira estiver, ela vai chamar a atenção.
aí ficou aquele negócio, a gente não pode assim, deixar o pessoal fazer o que quer com a capoeira. Eu falei, não, muito pelo contrário, a gente mostra a força que a capoeira tem. Aí, numa próxima vez, a gente fala, né? Então, a gente fala assim, ó, vocês viram a força que a capoeira tem? Ou vocês colocam a gente numa condição melhor, que, inclusive, essa segunda participação, que foi agora, né, um encontro que teve, infelizmente, eu acho que mostrou muito a desunião do capoeirista, né? Porque a ideia era o seguinte, o pessoal do Memorial da América Latina, eles se comoveram para fazer um evento para capoeira. Então, assim, eles não tinham obrigação nenhuma. E os capoeiristas, para variar, nas reuniões, criticavam os caras. Os caras estavam ajudando, eles estavam se oferecendo, oferecendo espaço. E aí o capoeira fez aquele negócio meio bagunçado, e aí, resultado, foi bom, né, assim, no sentido das crianças se divertir, que nem eu falei, participar, jogar capoeira, mas por algumas desorganização foi ruim. Por exemplo, eu fico... Ô, mestre, a live vai cair. Então, a gente tem 4 minutos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou te fazer uma pergunta agora, porque vai apagar, eu não vou saber, não vou lembrar. Tem o André aqui, que ele está dizendo aqui, mestre, como fazer ou ao menos reduzir a violência nas rodas de capoeira? Que tipo de trabalho e consciência se faz necessário os capoeiristas adotarem tal conduta? Aí é o seguinte, mestre, eu quero que você conclua o que você já está dizendo na próxima live e depois já respondendo essa pergunta na próxima live. Pode ser? Pode. Galera, desculpa. Então, até daqui a pouco. 1 minuto, hein? A gente já volta.